Olá, estamos no ar com mais um episódio do Vem Cá Podcast. E é sempre um grande prazer iniciar minha semana trazendo um conteúdo que eu amo, que é gestão. E além de falar de gestão, nós trazemos aqui histórias reais de pessoas que são empreendedoras, empresárias, que fazem a diferença na nossa capital. E um detalhe muito importante é que no Vem Cá Podcast, ele é voltado para aquelas pessoas que são os meus clientes de consultoria do nosso método Empresa nos Trilhos e também para os clientes que fizeram FGG, que é o nosso Formação de Gestores e Gerentes. Quero te pedir para você já se inscrever no canal e também dar aí o like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. É um prazer ter você aqui todos os domingos. Já desejo aí uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana de muita produtividade. E claro que minha convidada de hoje é alguém que eu admiro muito, que tem feito a diferença no nosso estado, com as obras de arte que ela faz, porque eu falo que ela não faz bolo, ela faz realmente assim um momento, uma obra de arte, algo que é muito lindo por fora e uma delícia por dentro. A minha convidada hoje, ela é Natália Gama. Natália, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo para poder compartilhar tanto a sua história profissional quanto também um pouco da sua vida pessoal. Obrigada, Karine. Prazer é todo meu. É um privilégio estar aqui, ter recebido esse convite e ter te conhecido mais de perto, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar em alguns momentos e estar no FGG. E ali, estar aqui hoje é uma honra. Então, eu fico muito agradecida pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Natália, como foi que surgiu essa sua paixão por bolos? Na verdade, a confeitaria ela entrou na minha vida por necessidade financeira. E depois eu me apaixonei. Mas o ponto principal era o financeiro, era um sustento para a nossa família. Maria Helena nasceu, eu já tinha o Luiz Francisco, na época ele tinha 10 anos, hoje ele tem 19. E Maria Helena, quando nasceu, ela nasceu com ureterocele, ela teve várias infecções urinárias. E ali, naquele momento, eu senti a necessidade, como mãe, de não pensar mais no mercado de trabalho fora de casa. Pensei em algo para trazer dentro de casa, para construir dentro de casa. E, naquele momento, a questão financeira também era muito desafiadora. A gente não tinha como, a gente começou do zero. Então, para empreender, a confeitaria era a única opção que eu poderia começar com uma forma e uma batedeira. Era a única coisa que eu conseguiria começar. E é assim que aconteceu. E como foi? Você já tinha o dom de fazer bolo? Ou você fez um curso? Ou você foi aprendendo só porque viu alguém na sua família? Eu já gostava de cozinhar. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Não sabia muito, mas eu sempre amei. Gosto muito de servir, de receber pessoas em casa. Então, eu sempre gostei muito. Porém, a parte de bolos dava tudo errado. Aquele bolo de caixa que vem pronto do supermercado, aquilo ali já era um desastre. Eu não conseguia fazer nem aqueles bolos de massa pronta. E aí eu passei por um curso inicial, que foi o pontapé de tudo. A minha cunhada, na época, me emprestou o dinheiro e me deu, na verdade, porque eu não tinha como pagar de volta. Então, ela me deu o dinheiro para poder eu pagar esse curso. E aí eu fiz esse curso e dali foi onde foi sendo tudo construído. Dali em diante, o curso ele só me trouxe clareza de como que funcionava, mas eu aprender mesmo veio de Deus ali, da graça de Deus, porque do talento, do dom que Deus me deu, porque eu fui buscando conhecimento no YouTube, na internet. Nessa época não tinha tanto quanto tem hoje, mas ali eu fui começando a desenvolver. E eu já fui de fato para a prática, porque eu precisava vender. Eu precisava que entrasse alguma grana em casa. Meu marido fazia bico como taxista, então a parte financeira era onde mais que vinha a pressão. Era a parte dos filhos, de ficar em casa, e a pressão financeira. E no caso, como foram essas primeiras vendas? Como era que você vendia esses bolos? Eram bolos esses de tomar um cafezinho no final da Isso, de tarde? início eu comecei com esses bolos que são bolo caseiro, bolo vulcão. Na época tinha aqueles bolos com muita cobertura por cima. E essa parte de fazer eu não dominava muito, mas o de comer
Eu sempre gostei. Então, eu sempre fui muito crítica e de ter uma percepção se o produto estava gostoso ou não. Então, eu fazia muitos testes. Ali, quando eu entendi, eu digo, nossa, isso aqui é muito gostoso. Isso aqui vai vender muito. Então, as pessoas precisam conhecer esse produto. Só que eu morava muito longe. Aí, a gente não tinha como meio que fazer a entrega desses bolos. Mas eu comecei, na época também não tinha Instagram. Já tinha Instagram, mas eu não usava Instagram a meu favor, Facebook. Eu não vivia essas redes sociais. E eu pedi para alguns amigos me colocar em grupos de WhatsApp. Nessa época, tinha muitos grupos de WhatsApp que tinha, tipo, 200 pessoas. Vamos supor, o grupo do Tancredo Neves. Tinha um grupo também do Torquato Neto, que era o bairro que eu morava. E aí, nesses grupos, eles estavam falando de tudo lá. Mas a única coisa que eu falava é, tem bolo para vender. Tem bolo, hoje tem bolo. Então, eu ficava ali. Às vezes, eu pegava essas pessoas que tinham no grupo e eu mandava mensagem individualmente para cada uma. E os bolos eram muito baratos, R$30, R$60. Eu não tinha noção de valor. Então, com isso, eu não tinha lucro. Né? Era uma rotatividade sem fim. Muito trabalho e zero lucro. Era trabalhando igual relógio, mas a gente não via lucro, por falta de conhecimento. E, com isso, eu já comecei a pegar bolos em pasta americana. Quando eu comecei a fazer bolos em pasta americana, eu me apaixonei. Naquele momento, eu entendi. Eu digo, eu amo isso aqui. Eu gosto disso aqui. E, na mesma hora, também eu entendi que era o produto que tem mais lucro na confeitaria. Então, como que eu buscava era lucro, e eu gostei da pasta americana, então, nesse momento, veio o amor pela confeitaria, porque eu entendi que era algo que eu poderia crescer e era algo que eu poderia ter lucro. Então, associou as duas coisas que eu gostava ali na hora, que eu amava. Então, a partir dali, eu foquei realmente na parte de pasta americana. Mas não soltei os outros bolos também, o caseiro, outras opções de bolo, porque no início a gente meio que vai fazendo de tudo. Que vai aparecendo, a gente vai fazendo. Mas rápido, acho que foi em torno de 1 ano, devido a muita insistência, os nossos bolos começaram a ser reconhecidos em Teresina. E já outros clientes de outras regiões, como Zona Leste, Zona Sul, a Zona Sudeste, todos já nos buscavam para encomendar bolo. Só que a gente continuava sem lucro também, porque a gente não sabia, a gente não tinha noção nenhuma de valores. Eu vinha ali só na graça de Deus, mas eu não tinha estudo, base de precificação. De fazer uma ficha técnica. De fazer uma ficha técnica, exatamente. Eu não tinha nada, eu vim mesmo era tudo ali no feeling. Só. E Deus sustentando esse processo. Quando eu entendi um pouco mais sobre valor, foi quando eu realmente decidi ter um posicionamento que me direcionasse para aquilo ali que eu já tinha entendido que existia. Porque o primeiro ponto para mim foi eu entender que isso existia. E eu entender que aquilo ali poderia fazer parte da minha vida, mesmo eu vivendo uma outra realidade. Porque, às vezes, a gente quer esperar o momento certo para a gente viver aquele posicionamento. Mas, de imediato, eu entendi que eu poderia viver um posicionamento independente de onde eu estava. Então, eu estava numa casa simples, numa vida simples, não conhecia ninguém no mercado, não conhecia o público que tem poder de compra para comprar essa alta confeitaria. Mas, ali, naquele momento, eu decidi me posicionar. Eu sabia que ia partir de uma atitude minha e eu resolvi pagar o preço do processo. Então, só para poder eu entender melhor, você morava no Torquato Neto, começou a fazer bolos caseiros, depois você passou a trabalhar com pasta americana e teve muita propaganda boca a boca, que é o que nós chamamos aí de indicação. E isso fez com que você começasse a perceber que precisaria atingir uma outra zona de pessoas que comprassem aquele bolo de pasta americana. Isso. E foi quando você, na sua cabeça, mesmo vendo toda aquela dificuldade, mesmo morando num bairro distante, você decidiu buscar esse público que pagaria. Isso. Isso é muito interessante, porque, Natália, conversando contigo, a gente percebe que sempre nas tuas dificuldades, você vê uma oportunidade.
Sim. Porque você teria todos os motivos para poder dizer, é longe, não vão comprar. Todas as São bolos desculpas. simples. Era você só que fazia os bolos? Sim, eu e meu marido. No momento que eu comecei, ele fazia bico de táxi, né? E eu falei para ele, eu disse, amor, que é o Gama, né? Eu falei para ele, eu disse, amor, vamos fazer os bolos juntos. Ele disse, tem certeza? Eu disse, vamos, porque eu preciso de alguém para olhar os meninos. E alguém para me ajudar a mexer o brigadeiro. Ele disse, então vamos. Então, ele já topou junto comigo desde o início. Só que ficou só nós dois. E aí, depois eu encontrei mais alguém ali para ajudar na parte da limpeza. Sempre busquei alguém ali para colaborar junto, ali na parte da limpeza, da organização. Mas a maior parte, sempre, de fato, sempre ficou comigo, que foi a criação do bolo de pasta americana, dos detalhes. Eu sempre busquei já aprender todos os detalhes em açúcar, porque... Para mim, sempre isso foi muito importante. A qualidade. Pelo que eu percebo, você é muito criteriosa, muito exigente. Eu penso que se eu fosse comprar aquele produto, eu queria ele exatamente assim, com aquele valor. Você se vê como uma cliente. Será se eu, como cliente, compraria? Isso. Natália, você falou no início que você tem 2 filhos. Isso. E aí, você tinha me contado que tem uma filha atípica. Fala um pouquinho para mim também, porque a gente sabe que você precisa ter um certo... tempo para isso, né? E aí você tem uma vida muito corrida. Como é que você faz para poder conciliar essa parte? Veio também junto com o posicionamento. Quando eu entendi que eu estava trabalhando muito, lucrando pouco e tendo uma demanda muito alta, eu me perdi no meio do caminho e eu já não conseguia dar atenção aos meus filhos, à minha casa. E eu senti aquilo ali começou a doer em mim. E eu disse, eu preciso tomar uma decisão. A minha única decisão ali naquele momento era conseguir trabalhar com um valor que pudesse, de fato, ser significativo para a nossa renda mensal e que eu pudesse ter tempo para ficar com os meus filhos. Então, isso foi essa construção de marca, de posicionamento, construindo um produto desejado e me posicionando e dizendo muitos nãos e recebendo nãos também. Porque quando a gente diz não... para algumas situações que a gente tem que se impor, a gente também recebe nãos. Tem clientes que vão nos deixando no meio do caminho, pessoas que estavam do nosso lado, e a gente vai ter que encarar que isso é um processo e faz parte. Que quando um público sai, outro vai chegando. O posicionamento, ele nos leva a escolher, muitas vezes, um lado, né? E aí, com esse posicionamento, hoje eu consigo ter reduzir a minha quantidade de produtos. Hoje eu também, de fato, eu não busco essa intensidade, essa escala muito grande, porque a minha prioridade são os meus filhos e a minha casa. E eu também sou mentora de cake designer, então eu tenho muitos alunos e eu busco cada vez mais estar perto dos meus alunos. E é prioridade a questão dos meus filhos. A minha filha, ela sempre teve infecção urinária, sempre teve esse tratamento com antibiótico até 6 anos, passou por cirurgias. E já teve momentos de dores dela ir para o hospital e eu não pude ir junto porque eu estava fazendo muita produção. Sim. Então, nesses momentos, foram momentos para mim decisivos de dizer, isso aqui está errado, isso aqui eu posso reduzir e entregar muito mais. Foi onde eu fui... focando, de fato, na alta confeitaria, porque eu já sabia que isso existia, mas aqui em Teresina, não. Como é essa alta confeitaria? Explica um pouco pra gente. A alta confeitaria é você trazer o que há de melhor em qualidade. Desde da matéria-prima que você usa, a execução do projeto, a experiência de ter um bolo de fato verdadeiro, porque aqui trabalhava-se muito com o bolo cenográfico, o bolo fake. Então quer dizer que você faz todo aquele bolo, todo verdadeiro, quando é aqueles bem grandes? Não, dependendo do projeto e da quantidade de convidados, é o tamanho do bolo verdadeiro. Às vezes a gente coloca um andar verdadeiro e os demais cenográficos, mas sempre tem um andar verdadeiro. Sim. A gente não faz a maquete, que seria o bolo todo fake. A gente não tem esse trabalho. Então, eu sempre bati o pé em relação a isso, porque eu acredito no bolo verdadeiro. Eu acredito na tradição de partir o bolo. Ai, gente, ir para um aniversário... Você ir para o aniversário, eu fico na expectativa de comer o bolo. Esperando a hora de partir o bolo, né? E já tem 4 anos agora que a gente leva a experiência de ir também no evento partir o bolo. Então, vai eu,
o meu marido, vai nossa equipe ali, às vezes, partir o bolo, dependendo do projeto, do contrato do cliente. Então, isso é um diferencial. É um diferencial. Você faz todo o projeto antes, apresenta para o Isso. cliente, porque você escuta o que o cliente quer e ali você realiza aquele projeto, aquele sonho. E no dia você ainda vai lá fazer esse Isso. diferencial, que é cortar o bolo. Exatamente. E aí a gente vai, isso é uma experiência incrível. Eu, inclusive, até te encontrei em alguns aniversários. Isso, é verdade. A gente fez recentemente, eu acho que eu te encontrei no do da Yasmin, Foi, da Yasmin, Fernandinho, né? Isso. E Tava, inclusive, muito lindo o bolo. Isso, e ela fez questão de escolher todos os sabores, de ter essa experiência do bolo partido durante o evento, né? E isso é muito esperado, porque o bolo ser partido, ele é esperado, só que devido ao mercado ter muito o trabalho do bolo fake, isso foi perdendo, né? Só que, graças a Deus, primeiramente, porque é Deus que traz esse propósito nas nossas vidas. Então, já tem hoje muitos profissionais que também insistem, né, nessa ideia do bolo verdadeiro, e isso já vem tomando uma proporção muito maior. Quando eu comecei, era totalmente bolo fake. Alguns profissionais tinham que fazer o bolo verdadeiro, mas em festas muito grandes, sempre eram escolhidos bolos fake, porque era para não perder a parte da decoração. Era como se o bolo fizesse só uma decoração. Hoje não, chega a certo horário, o bolo tem que ser partido. Acabou o tempo do bolo. O bolo, ele tá ali, mas ele vai ter um momento dele ser partido. Natália, porque realmente é tão lindo que às vezes você fica, como é que fala, com receio de cortar. Sim. Eu fui para o aniversário essa semana e eu vi o bolo, eu achei tão lindo. Eu disse, eu sou com tanta vontade de ver esse bolo, mas ao mesmo tempo, só em pensar em desfazer o bolo, mas isso é algo que estava perdendo mesmo essa tradição. Sim. Porque você deixava o bolo para outro dia, às vezes terminava estragando, porque é um bolo grande, a família não conseguia comer, e os convidados saíam na vontade. Isso, e normalmente o convidado, ele tem essa dúvida. Semana passada a gente teve essa experiência de um casamento, onde a gente foi fazer o corte, e um dos convidados, ele disse que tinha colocado o dedo no bolo. Ele disse, eu estava tentando saber se esse bolo era fake. E ele é verdadeiro, mas eu disse, ele estava colocando na parte que era cenográfico, e o bolo de cima era verdadeiro, que foi o que a gente foi partir. Então, a gente sempre escolhe de acordo com a necessidade do cliente. O cliente, ele entende o ciclo de amigo, de familiares. Tem um ciclo que não come tanto bolo, eles vão preferir mais a bebida. Mas a gente vai colocar nesse diálogo, nesse atendimento, eu consigo entender e direcionar o cliente para o tamanho que vai suprir o evento. Às vezes, para 70 fatias, 80, 100. Então, vai muito desse atendimento direcionando ele, de fato, para a necessidade que ele tem ali naquele evento. Se for um caso dele dizer, Natália, minha família é aquela família que come bolo e leva o bolo para casa, ama bolo. Então, assim, eu faço questão. Inclusive, eu tenho uma cliente que é assim, ela diz, Natália, tem que ter bolo. Além de comer, todo mundo leva bolo para casa. Então, a gente já traz 2 andares verdadeiros ou leva todo o bolo verdadeiro. Hoje a gente está preparado, mesmo aqui no nosso clima, que é um clima desafiador, mas preparado para atender projetos todo verdadeiro. Que maravilha, eu fico muito feliz, porque Teresina e no Piauí nós temos muitos profissionais realmente que são referências. Muitas vezes as pessoas olham para São Paulo achando que lá é que tem grandes profissionais, mas Teresina não fica atrás, porque realmente os seus bolos são assim incríveis, deliciosos. E também tem um ponto que eu acho muito interessante em você. Você é aquela confeiteira, é assim que se chama, não é isso? Sim. Confeiteira que trabalha com planejamento. Não é aquela pessoa que eu posso ligar hoje, Natália, faz um bolo para mim. O que eu percebo é que você gosta do planejamento, de já saber as datas, para ter toda uma programação. Isso, a gente cuida. Hoje eu até falo isso para os nossos clientes. Eu cuido da minha agenda com muito carinho, tanto pelo nosso trabalho, pela nossa família, quanto pelo nosso cliente. Porque quando eu recebo uma encomenda de última hora, eu posso afetar aquela outra encomenda que já foi feita com antecedência, que foi feita, às vezes, 1 ano atrás. Eu tenho bolos para 2027, então, às vezes, pede com bastante antecedência.
eu tenho um bolo para daqui a 1 ano já agendado. Então, se eu não tenho o compromisso de respeitar aquele cliente que se antecipou, eu não tenho como pegar um bolo que vai prejudicar. Às vezes acontece do cliente chegar na mesma semana, na segunda-feira, e pedir um bolo para o sábado. Se naquela semana tiver uma semana mais livre, eu consigo agendar, eu consigo antecipar, dependendo do projeto. Mas, se essa semana tiver lotada, às vezes o cliente diz assim, mas é só um bolinho simples. Aí eu digo, a nossa marca, ela não trabalha com bolo simples, porque dentro da linha de pasta americana, né? Hoje a gente tem a nossa linha Casa Gama, porque a gente fez esse novo posicionamento de marca, e eu mudei, né, o nome, porque o nome era Natália e Gama, agora é Casa Gama, porque de fato é o que a gente vive. A gente trabalha em casa, é eu e meu marido, agora o meu filho também que já ajuda. Então é a Casa Gama ali atendendo os sonhos e a vontade de comer um bolo gostoso. Teve uma fala sua que foi muito interessante, eu acho que vale a pena nós focarmos nisso. As pessoas têm mania de achar assim, mas é só um bolo, é algo simples. Sim. E não entende o processo daquilo. É. Eu muitas vezes, tu sabia que eu fico analisando, às vezes quando eu vou comprar um bolo, aí que eu vejo o valor, aí eu digo assim, gente, a pessoa passa quanto tempo fazendo esse bolo? Porque tu sabe que minha cabeça é números, Sim. lucro. Sim. Eu fico calculando. Então, realmente, é trabalhoso fazer um bolo. Eu, Karine, sou igual a você no começo. Eu não tenho uma mão boa para bolo. Pode ser aqueles de pacote, que meu bolo, ele não sai bem. Então, assim, eu não tenho esse talento para bolo. Eu já gosto mais de fazer comida de sal, né? A salgada. Uhum. Mas aí, às vezes, as pessoas acham que é só um bolinho. Eles não têm noção do preparo de um bolo, do trabalho que dá fazer um bolo, de quanto que o lucro é pequeno. Isso. Porque tem horas, são as compras, é o fazer o bolo, é deixar o bolo esfriar, é cortar o bolo, é fazer o recheio, é fazer a cobertura. São quantas horas para fazer? São né? vários processos, né? Vou falar de um bolo pequeno, porque um bolo grande, às vezes, antes do próprio bolo, né? Que é o bolo mais o projeto ali, tem todos os detalhes que às vezes antecede. Se for um bolo com muitas flores, às vezes se passa de mês fazendo flores para um bolo, para um único bolo, para um único projeto. A gente tem um casamento em janeiro muito grande. Eu vou começar a fazer essas flores uns 3 meses antes, porque é um bolo muito rico em flores. Então, a gente vai começar 3 meses antes. Então, olha o tempo que a gente vai se dedicar de execução, porque cada flor, cada pétala da flor é em açúcar. É feita uma a uma. Nossa. Imagina um bolo com 1.000 flores, com 1.200 flores, com 500 flores. Então, é muito tempo de execução. Fora esse processo, falando de um bolo pequeno, básico, para a gente falar do processo, só ali de massa, recheio, até ele chegar na geladeira, vai em torno de 3 horas. Ou um bolo pequeno, porque um bolo grande, ele é praticamente o dia todo para ele ser produzido. Só a produção. Então, requer muita técnica, muito tempo de espera. E o custo também da matéria-prima, porque quando a gente fala dessa alta qualidade, a gente fala também dos melhores insumos, da melhor matéria-prima que existe. Então, às vezes o cliente ele não entende, e é algo que eu gosto de ressaltar, que para um bolo ele ser construído e executado, ele tem um custo muito alto para a gente também de execução. E além da matéria-prima, do custo de execução, tem todo o nosso trabalho, nossa arte envolvida e a nossa assinatura, que ela é exclusiva. Porque hoje a gente trabalha com uma assinatura totalmente exclusiva. Os detalhes que eu faço, os detalhes que eu me capacitei para executar, eles são únicos da nossa marca. Então, eu insisto em deixar claro que cada detalhe ali que vai no bolo, ele passa por mim, ele é feito por mim. Então, é uma assinatura realmente exclusiva, feita com muita técnica e com muito carinho. E, Natália, isso deve ser levado para o cliente. O cliente precisa entender isso, porque às vezes o cliente ele acha que é só um bolinho. Ele não entende toda essa preparação. Então, é muito importante você trazer essa conscientização para as pessoas de que é um processo. Eu falo muito que quando você quer se organizar financeiramente, é muito importante você fazer pequenas coisas diárias. Por exemplo, lavar a louça, fazer um bolo. A gente vive hoje numa geração do fast food. Entro ali,
no iFood, peça uma comida, peça um bolo, rapidinho chega. Mas quando é que você muda a sua mentalidade para viver o processo? É quando você vai fazer o bolo, esperar o bolo ficar pronto para comer o bolo. Exatamente. Isso ajuda, inclusive, em organização financeira, porque você passa a valorizar o seu dinheiro. Isso. Você passa a entender o porquê que você está investindo naquilo. Por exemplo, o teu bolo não é um bolo simples, não é um bolo qualquer. É um bolo que ele tem toda uma história. É algo que a pessoa sonhou, projetou. Isso. Ela se programou para poder fazer o pagamento, porque ela não está simplesmente querendo um bolo qualquer. Ela quer o bolo produzido pela Casa Gama, Natália Gama, que é a pessoa que assina, que tem todo esse zelo, todo esse cuidado, Isso. que realmente é algo que não vai fazer mal para o seu convidado, porque é uma alta confeitaria com insumos de qualidade. Então, tudo isso tem que estar muito claro para que as pessoas entendam por que o bolo tem aquele preço. Não é só o preço, né? É o valor que tem no bolo. O valor que tem ali agregado. Eu até falei agora recentemente, dentro de uma conversa, sobre o contato direto com os noivos, por exemplo, que vão se casar. A partir do momento que a gente é contratado para fazer um bolo de casamento, a minha responsabilidade não é só do bolo acontecer, mas a minha responsabilidade é daquele casamento acontecer do jeito que eles estavam esperando. Sim. E o bolo faz parte disso. Senão se torna uma frustração, né? E os 70%... Engraçado que agora, recentemente, eu vi esse estudo. 70% das reclamações e das frustrações da noiva, principalmente, porque normalmente o noivo ele não é muito atento aos detalhes ou aquele sonho de esperar aquele bolo incrível, né? Normalmente a noiva se frustra porque ela pede um bolo, encomenda um bolo e quando chega lá é outro projeto. Não ficou o que estava sendo esperado. E é uma responsabilidade muito grande. Então, eu até digo, não é que a gente cobra pelo um bolo, a gente cobra pela nossa responsabilidade de entregar aquele sonho. Porque a gente sonha junto com cada casal. Eu acho que o convidado já vai esperando duas coisas. O vestido da noiva e o bolo. É verdade. Quando eu casei na igreja, eu lembro que eu fiz um bolo na época, isso tem 11 anos atrás. Eu resolvi fazer um bolo quadrado. E meu bolo, assim, na época foi... Porque não era natural ter bolo quadrado. Hoje em dia você já vê vários bolos, Sim. né? Aqueles, como é o nome daqueles retangulares? Os long cake, que é a long tendência. cake. Tem o oval, tem o sextavado, tem várias bolos. formas. Hoje eu também tenho visto vários bolos, né? Não só mais um sim, bolo. Sim. Vários bolos. A experiência de ter aquela até agora também, de recentemente, fatias de bolo. Sim. Já cortadas e decoradas. Uhum. Então, tudo isso são criatividades, né? E eu falando nas fatias, eu lembrei que você também tem a degustação. Isso. Que é todo um... Eu fiquei impressionada com a sua degustação. É toda uma experiência. A nossa degustação, assim, todos os nossos sabores são autorais. Eu estudo muito sobre massas, recheios. Isso também porque eu busco essa capacitação tanto para atender os nossos clientes como para poder capacitar novos profissionais que estão chegando no mercado. E capacitar de forma real, com receitas que eu uso de fato na minha produção, receitas que foram construídas com base em técnica, em estudo, para trazer a melhor experiência para o nosso cliente. Então, a nossa caixa de degustação, ela é justamente para poder o cliente decidir o sabor que ele vai preferir no bolo e para ele ter certeza dele estar contratando, de fato, algo que ele vai gostar. Eu sou fã, tu no sabe, dia né? do casamento. Eu sou fã. Inclusive, quando você me conheceu, você me presenteou com uma e eu nunca esqueci. Ai, que lindo, maravilha. Tudo Obrigada. lindo, tudo delicioso. E agora também com a nova marca Casa Gama, a gente não só mudou o nome, mas a gente também a gente está mudando também a linha de produto, porque a gente atendeu sempre o bolo de pasta americana, mas a gente está buscando trazer uma linha mais dia a dia, uma linha mais delivery, uma linha que o cliente... Por que isso? Porque pelos nossos próprios clientes. Os nossos próprios clientes de Natália, eu estou desejando comer uma fatia de bolo. Natália, eu estou desejando comer um bolinho seu.
Natália, eu queria só provar dessa massa. Então, assim, devido a essas buscas, a esses pedidos dos nossos clientes, eu decidi trazer uma linha também, Casa Gama, que vem bolo caseiro, que é uma linha com cobertura, mas é um bolo que você pode estar ali convidando umas amigas para um café, ou um almoço, uma sobremesa. Então, a gente está trazendo agora essa experiência também para o nosso cliente de ter tanto bolo caseiro, como a nossa linha também no acetato, porque, às vezes, o cliente ele não abre mão de ter um bolo nosso gostoso para chamar de seu. Exatamente. Natália, me fala uma coisa. Como foi que tu me conheceu? Me conta um pouquinho disso, que eu lembro que a gente se encontrou. A dor da gestão. Eu passei por um processo em 2023 muito desafiador. Foi onde eu sempre vim muito na sorte, né? Me posicionei em relação aos produtos, a valores, mas a parte de gestão, de organização financeira, entrou como uma dor muito grande em 2023. Eu até falo, eu não fechei as portas, porque não tinha porta para fechar. Mas se tivesse, sim, era uma confeitaria fechada por falta de gestão. Então, eu comecei a buscar entender, comecei a assistir podcast, comecei a buscar profissionais que falam e respiram sobre gestão. Porque eu busco sempre me colocar em ambientes no qual eu quero viver. E eu senti a necessidade. Então, eu comecei a ver profissionais e foi onde eu comecei a te acompanhar. E a pegar todas as tuas dicas que tu posta ali no Instagram, que tem ouro ali naquele teu Instagram, nas tuas publicações. E ali eu entendi também a necessidade de ir por FGG, entender um pouco mais, não que eu queira fazer, é algo que eu não vou fazer. Porque eu já entendi que eu não quero fazer número, eu não vou sair da minha zona de talento, mas eu vou entender a necessidade de ser feito. E precisa ser feito. Então, gestão é algo que você pode ganhar o tanto que você ganhar. Pode entrar o dinheiro que entrar, mas se você não tem essa gestão de saber para onde vai cada valor, ele vai sumir, ele vai desaparecer. No final do mês, você está sem grana e com dívidas a pagar. E eu venho passando por esse processo de organização financeira. E aí, por isso que eu fiquei ali, digo, vou ficar na cola da Karine. E terminou que a gente se deu super bem. Você fez o FGG, inclusive indicou para outras Depois o Gama colegas, foi fazer depois seu marido também. fez. Levei amiga para fazer. Como foi tua experiência no FGG? Foi maravilhosa. Eu pude ver ali a fundo que, no meu caso, eu estava cega. Vivendo dentro de uma cegueira empresarial, achando que é empresária, achando que tem um empreendimento, mas a parte principal, o que funciona de fato para poder você conseguir ter lucro e organização, é a parte da gestão. Então, ali eu pude ter muita clareza em cada processo que precisa ser feito dentro da sua empresa. E se não for feito, você vai perder venda e perder a chance de ter uma empresa organizada. E isso é muito importante porque só o fato de você ter consciência, você ter ido, porque muitas vezes, Natália, a pessoa acha assim, porque já tem muitos anos no mercado, porque já tem uma experiência, porque já tem um determinado talento, ela termina achando que isso é bobagem e que é segundo plano. E o que eu percebo em você é que você já sabe onde é que você é boa. Isso. Mas você precisa realmente entender. Porque como é que você vai cobrar algo que você não entende? Então, a gestão, ela precisa que o dono, quando ele está lá no operacional, que é seu caso, e que a arte é sua, ele precisa exatamente entender sobre o que ele vai delegar, o que ele vai cobrar. Será se realmente ele está no caminho certo? E você já vem cada vez mais se adequando. Eu sempre estou ali acompanhando todos os meus alunos que passam, ou os meus clientes que passam por mim. Eu gosto de acompanhar e eu vou vendo, Natália, o amadurecimento. Eu vou percebendo. Às vezes, a gente nem percebe, quando eu digo o cliente, porque ele vive ali no automático. E ele termina não observando o crescimento que ele está tendo. Mas eu, de fora, eu começo a observar e eu fico ali vibrando. Quando eu vi você ali, olhando para esse lado da Casa Gama, Sim. você tomando essas decisões, de início, eu fiquei olhando, será se ela vai abrir um ponto físico e não entrou em contato comigo para poder saber? Aí eu fui falar contigo, tu lembra? Mas isso por quê? Porque eu gosto de observar o meu cliente, de saber se ele está tomando... A intenção futura pertence a Deus, né? Ele que sabe de todas as coisas, os nossos planos. Mas hoje, eu venho fortalecendo a base. E essa base
com certeza, essa parte do que eu vivi ali no FGG, ela me trouxe clareza do principal que deve ser construído. Inclusive, agora mesmo, eu estou ministrando aula desde ontem, hoje e amanhã. Nós estamos em aula. E um dos pontos que eu trouxe foi isso. Não adianta eu escalar bagunça. Não adianta eu abrir uma empresa que a base dela está quebrada, ou está bagunçada, ou nem existe nesse caso. Porque se você não tem uma gestão clara, ou que você entenda os números, ou que você entenda a necessidade de ter aquilo ali muito bem organizado, não existe base. Então, você vai crescer algo e a queda vai ser grande. E muito dolorosa. Eu falo muito que você tem que aprender com o erro de quem já errou. Exatamente. Eu errei feio, eu errei muito em 2023 e eu venho buscando corrigir todos esses erros e aprendendo, porque a gente tem que baixar a bola, é algo que eu falo muito sobre, justamente por isso, às vezes a pessoa já se acha muito talentoso, já cresceu, já tem nome no mercado, e aí onde entra o ego ou o orgulho de se achar bom demais naquilo que faz e não buscar mais conhecimento. Eu busco conhecimento em todo lugar. Eu vou para o FGG, eu vou para um curso para um curso simples em uma loja de confeitaria, mesmo ministrando o curso. Então, eu estou em todo lugar que possa me trazer algum conhecimento, porque conhecimento é a base do crescimento, tanto profissional como pessoal. E como é a Natália mentora, professora, que forma outras pessoas? O teu cliente, ele é aquele que quer também alta confeitaria? Isso. A maioria das confeiteiras hoje que tem na nossa base, o sonho dela é trabalhar com pasta americana. E eu desenvolvi o método Base Perfeita, porque eu acredito na base. Tanto que hoje eu venho buscando a base do Casa Gama, do mesmo jeito que eu fiz a base do nosso bolo. A Base Perfeita hoje, ela ensina sobre a massa, o recheio e a montagem do bolo. Aparentemente é algo simples, mas isso é o coração do bolo. O bolo pode ser lindo do jeito que for. Se não for gostoso. Mas se ele não for gostoso, o cliente não volta. Agora tem um detalhe. É frustrante, o bolo pode ter algum defeito visualmente. Ele pode ter algum defeito, mas quando o cliente come o bolo, ele diz assim, não, esse bolo não veio como eu estava esperando, mas ele é muito gostoso. Então, o cliente ele tem uma grande chance de voltar. Agora, pelo sabor ruim, ele não volta. Isso é fato. Então, quando eu entendi isso, eu fui estudar essa parte de massa, recheio. Eu queria um bolo muito gostoso. Aquele bolo que eu provasse, eu pudesse ter a minha própria experiência e dizer, esse bolo está perfeito. E eu cheguei nesse método Base Perfeita. E hoje a gente tem esse método disponível para os nossos alunos. E, além desse método, a gente tem a nossa comunidade de cake design, que são cake designers que eu acompanho tanto em execução do projeto, como em mentoria também, direcionando eles para o mercado de alto padrão, falando sobre posicionamento, sobre a importância de técnicas bem executadas, sair de um projeto, de um bolo qualquer de pasta americana, porque eu falo muito que existe 2 tipos de bolo de pasta americana. Existe o bolo de pasta americana amador, com um acabamento ruim, e é um produto no mercado comum. E existe o produto que vai se destacar em pasta americana. Então, eu quero comigo os alunos que entendam e tenham essa percepção de querer um produto que vai se destacar e que vai poder cobrar 10 vezes mais por ele. E isso é o método que você criou, assinado por você. Isso. Natália, eu quero te agradecer por você ter vindo. Eu amei conhecer mais da sua história, compartilhar com as pessoas que me seguem. Sempre para mim é uma honra ter os seus bolos nos meus eventos, nos aniversários dos meus filhos. Você já sabe disso, que eu sou uma cliente ali que a gente já tem as datas todas. Sou fã do seu trabalho. Conte sempre comigo, que você possa cada vez mais desenvolver pessoas que possam gerar renda e ter a sua independência financeira através da sua metodologia. Muito obrigada, de coração, por você ter vindo aqui no Vem Cá Podcast. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter vindo, de ter a oportunidade de estar aqui, de poder apresentar a Casa Gama, de poder apresentar o nosso método Base Perfeito, também uma oportunidade incrível. E uma oportunidade incrível também de estar do seu lado, né? Que respira tudo isso, de gestão, tudo isso que eu venho buscando cada vez mais. Então, para mim, foi uma honra estar aqui, um privilégio. Muito obrigada. Estamos juntas. Olha só,
Aqui é a história real. Você, para ter gestão, não precisa ser uma pessoa perfeita e nem ter a empresa perfeita. Isso nem existe. Para você que tem um negócio, para você que quer colocar um negócio, não tem necessidade de você aventurar, de você fazer de qualquer jeito. Então, continua sempre nos acompanhando. Vai lá no meu Instagram, @KarineBarrosCanabrava. Já me segue e acompanha todos os conteúdos, porque o nosso negócio aqui é que você tenha uma empresa organizada, que você viva livre da sobrecarga, para ter tempo para sua família, para você, para ter tempo de usufruir da sua empresa e, claro, colocando mais dinheiro no seu bolso, porque a empresa precisa sim ser lucrativa. Aguardo você no próximo episódio.